tarde, bem-vindos a mais uma emissão. Neste segundo dia de março vamos cumprir o prometido no último dia de fevereiro. Vamos olhar para soluções quando olhamos para esta geração que não trabalha, mas também já não estuda. Estamos a falar de empreendedorismo, mas vamos também olhar no empreendedorismo numa perspectiva igualitária e perceber que em todas as idades podemos e devemos ter espírito criativo e empreendedor. Este é o nosso tema principal de conversa. Para já, as nossas notícias positivas hoje têm a assinatura do autor Álvaro Mateus. Álvaro Mateus, muito obrigada por estar connosco neste nosso Sociedade Civil e mais uma vez assina em coautoria com aquela que, por acaso, vive lá em casa, a sua mulher, Dalila Cabrita Mateus, mais um livro e mais uma vez uma temática ligada às nossas colónias. Exatamente. Fale-nos um pouco desta investigação, desta nova investigação. Portanto, este livro era para assinalar os 50 anos da Guerra Colonial, do começo da Guerra Colonial. E, portanto, os 50 anos da Guerra Colonial começam em Angola, e os acontecimentos marcantes são o 4 de fevereiro e o 15 de março. 15 de março. E, portanto, no dia 3 de fevereiro foi o lançamento do livro na Torre do Tombo. E na Torre do Tombo porque, digamos, foi ali que se trabalhou para recolher uma parte das fontes do livro, não é? Digamos, no arquivo de Salazar, no arquivo da PIDE-DGS, porque a PIDE-DGS funcionava, digamos, nas colónias como serviço de informação para a recolha de informações políticas e militares, né, classificando a informação, né, e, portanto, uma informação A1 é praticamente um documento autêntico, e isso permitiu, digamos, reconstituir, digamos, o 4 de fevereiro, porque do 4 de fevereiro havia muitas versões, ainda hoje se discute, digamos, qual foi o número de participantes, não é? Em Angola, digamos, há gente que recebe, acho que pensões, de 3.100 e tal pessoas, e no fim de contas, são apenas 250. Claro, 250 em 2 dias, não é? 150 num, 150 noutro, com uma repetição, e, portanto, no dia 4 de fevereiro. E depois vai seguir-se o 15 de março. O 15 de março, digamos, é aquela matança, não é? Enquanto o 4 de fevereiro tinha um cunho nacional. Não é? O 15 de março já não... O 4 de fevereiro, portanto, não perguntavam de que tribo era, portanto, era para libertar presos, não é? Os presos estavam nas cadeias, dizia-se que viriam ou para o Aljube ou possivelmente para o Tarrafal, que vai ser aberto por Adriano Moreira. E, portanto, os presos não queriam sair de Angola. E, portanto, convencem, digamos, as pessoas que os vão visitar, digamos, que é necessário fazer um levantamento para os libertar. Claro. E, portanto, esse é o objetivo imediato. Outro objetivo central que preside é, ao mesmo tempo, vamos roubar umas armas, não é? na esquadra da polícia, digamos, e em algum quartel, para... digamos, começar a luta. Claro. Portanto, é o início desta investigação. Exato. Que já está, então, disponível através de uma edição da Texto Editores nos seus cadernos de História, Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus. Portanto, também uma forma de empreendedorismo. Os dois a trabalharem em conjunto em prol de uma investigação para conhecermos mais daquilo que foi o nosso passado em plena época de guerra colonial. E muito obrigada por estes textos. E obrigada também por ter escolhido 3 boas notícias connosco. Uma primeira que tem a ver já com a nomeação e a eleição, aliás, de João Gabriel Silva como novo reitor da Universidade de Coimbra. Exatamente, exatamente. E eu achei piada, digamos, ao discurso, não é? O discurso, o novo reitor acentua... Muito otimista, não foi? Exatamente, acentua o papel que a Universidade de Coimbra deve ter no sentido de promover o desenvolvimento económico, naturalmente, levar o seu conhecimento, o conhecimento universitário, a promover o desenvolvimento económico, social e cultural, não é? Apesar de todas as dificuldades das universidades, digamos, o acentuar isto, digamos, o acentuar o papel no desenvolvimento e o papel da universidade, o papel do conhecimento para o desenvolvimento, foi uma coisa muito interessante. Eu achei muito interessante no discurso. No fundo, alinhar os patamares de exigência pelos melhores padrões internacionais, ganhar relevo no espaço europeu e atrair um fluxo de bons estudantes estrangeiros que venham a obter graus em Coimbra. São os grandes objetivos e os nossos parabéns também a João Gabriel Silva. Avançamos com uma outra boa notícia também de uma universidade. Neste aspecto estamos a falar
chamada Universidade Nova e, especificamente, na Faculdade de Ciências e Tecnologia desta universidade, aqui em Lisboa, um laboratório de nanofabricação. Nanofabricação. É tudo uma questão de escala, não é? Diz que é uma pequena ferramenta, naturalmente para trabalhar em pequena escala, mas com interesse para, digamos, várias áreas, com interesse para a engenharia civil, com interesse para a mecânica, com interesse para a medicina. E, portanto, aí está mais uma coisa interessante, não é? Quer dizer, as universidades a contribuir para o desenvolvimento, as universidades para o conhecimento que leva ao desenvolvimento. Portanto, sem dúvida, temos falado aqui muito do papel das universidades, que de facto já ultrapassaram ainda bem aquele paradigma de 4 paredes encerradas para uma elite, mas que estão cada vez mais abertas às empresas e à comunidade em geral. Portanto, mais uma boa notícia. E a última boa notícia enche-nos a todos de orgulho, até porque estamos a falar também de um parceiro da sociedade civil. O Instituto Gulbenkian de Ciência é um dos 10 melhores centros de investigação internacionais fora dos Estados Unidos, portanto, um dos melhores do mundo. É dentre as 10 melhores instituições que recebe doutorados. Exatamente. Que recebe doutorados. Pelo segundo ano, digamos, continua, digamos, na lista. Saíram 7, da lista anterior saíram 7 e permaneceu. O Instituto Gulbenkian das Ciências permaneceu. O que quer dizer que estamos, de facto, no topo quando olhamos para a investigação, não é? Na investigação feita pelo Instituto Gulbenkian da Ciência. Portanto, aqui fica, e eu acho que sem dúvida, algo do qual nos devemos orgulhar. Aliás, são sempre motivo de orgulho estas nossas boas notícias. E muito obrigada, Álvaro Mateus, por ter vindo a colaborar nesta nossa rubrica, olhando para esta perspectiva de sempre olhar para o aspecto mais positivo. Aliás, posso dizer-lhe que esta perspectiva do ser otimista pode muito bem estar, de alguma forma, integrado na genética, quase no ADN, daquilo que é ser empreendedor. O empreendedorismo é uma competência e acredito que é possível de ser ensinada. Nos Jardins Escola João de Deus aprende-se a ser empreendedor desde a mais tenra idade. Qualquer outra disciplina é ensinada mano a mano com esta técnica, podemos chamar-lhe assim. Discussões temáticas, projetos, estimulam estes pequenos alunos, futuros empreendedores, que se mostram capazes de pensar, pelo menos, naquilo que vai ser o amanhã. Muito trabalho, organização, criatividade, proatividade e inovação fazem parte do perfil do empreendedor. Pode não parecer tarefa fácil, mas é possível aprender a sê-lo desde tenra idade. Para criar uma atitude empreendedora temos que começar de cedo, muito cedo, mas sobretudo é necessário que toda a sociedade dê o exemplo e transmita uma imagem e um discurso a favor dessa atividade. Nos Jardins Escola João de Deus, o empreendedorismo anda a par e passo com as aulas de português e matemática. Os alunos são desafiados a serem mais ativos em relação ao seu próprio futuro. Fazemos cursos específicos para ajudar as crianças, os jovens a serem empreendedores. E isto passa por quê? Em primeiro lugar, por desmontar este discurso oficial e dizer que, sim senhora, é importante ter emprego, mas mais importante do que ter emprego é a pessoa ser ela própria a geradora de empregos para os outros. Aqui, dentro das salas de aula, procura-se contrariar a passividade e ensinar como se pode construir um futuro mais próspero. Nestes cursos de empreendedorismo, temos que realmente mostrar aos jovens, não basta ter uma boa ideia para ter uma empresa, é preciso saber divulgá-la. Estratégias de marketing, estratégias de comunicação, estratégias de crescimento, como é que eu vou funcionar. Portanto, é um mundo muito vasto. Durante os debates e realização de projetos, os alunos tornam-se empresários, promotores do seu emprego. Estimulados pelas atividades, provam ser verdadeiros empreendedores. Discussões, temas, eles próprios proporem a criação das suas empresas, o que é que iriam vender. E surgem ideias muitas vezes engraçadas, que ficam pena não serem as crianças a governar o nosso país. António Ponce de Carvalho afirma ser urgente motivar os homens e mulheres do futuro a serem autossuficientes. É fundamental para que o país cresça e para que se gere bem-estar, que cada cidadão pense em ser promotor de emprego, e esta é a mensagem que temos de passar. E se nós começarmos a mudar o discurso e a mudar esta atitude, provavelmente vamos ter uma geração mais empreendedora do que a nossa geração foi. Em 2006, o Ministério da Educação lançou um guião de educação para o empreendedorismo. A tutela deixou um mote: a melhor forma de prever o futuro é construí-lo.
Já vamos querer saber as suas opiniões acerca desta matéria nos nossos canais habituais, mas pergunto desde já ao nosso convidado e também ele parceiro do Sociedade Civil, em nome da Associação Nacional de Jovens Empresários, Presidente Francisco Maria Balsemão. Francisco, está preparado para receber todos estes mini empreendedores em breve? Preparadíssimo. Boa tarde, Fernanda. Olá, boa tarde, Francisco. Obrigada por estar connosco. De facto, é um excelente exemplo. Nós, a nível da ANJ, temos trabalhado nos últimos 25 anos, pelo menos, nesta temática, e já tínhamos feito sensibilizações em relação ao empreendedorismo, tínhamos e estamos a fazer todos os anos, em idades um bocadinho mais crescidas. Nós quisemos ir mesmo até à raiz. Nomeadamente nas universidades e na escola e nos liceus. É curioso que este exemplo, como estava a dizer, é de facto bom e prova que, de acordo, desde que os conteúdos sejam apropriados, se pode ir no fundo tentar pôr o bichinho do empreendedorismo logo de tenra idade. Exatamente. Aliás, o programa chama-se precisamente Empreendedorismo para Todas as Idades, isto para desmistificarmos a ideia de que o síndrome do empreendedorismo só chega a partir dos 23, 24 e dura mais ou menos até aos 40. Vamos provar e começamos precisamente por estes pequeninos da Escola João de Deus, perceber que é possível pelo menos abordar os conceitos de empreendedorismo, mas também vamos olhar para os mais crescidos. Isto com a ajuda da Cruz Vermelha Portuguesa. A Vice-Presidente Cristina Loures está connosco. Olá, Cristina. Olá. Obrigada por juntar a nós, para também não pensarmos que a partir de uma certa idade nem vale a pena sequer tentar escrever a palavra empreendedorismo. Vale sempre a pena. Exatamente. E se efetivamente em Portugal este modelo que foi aqui apresentado fosse mais aplicado, se calhar tínhamos empreendedores em todas as idades e as pessoas não esperavam só serem adultas para serem empreendedores, que é o caso dos Estados Unidos da América. Como sabe, as crianças no jardim infantil começam e depois começam a vender jornais e começam a trabalhar. Portanto, e têm que ser remuneradas para poderem sobreviver e todo esse espírito persiste. Portanto, nós, a Cruz Vermelha Portuguesa, muito consciente desse trabalho, da necessidade de criar empresas e de criar também o espírito empreendedor, já há alguns anos que vem fazendo trabalho nessa matéria através do nosso plano de formação e neste momento persistem empresas de mulher no número de 35 que mantiveram-se com sucesso, foram criadas com o apoio dos fundos, não é, dos fundos europeus, mas essas mulheres continuam a laborar em empresas, ou seja empresas de catering, ou seja de apoio domiciliário, ou seja de cabeleireiras, ou seja de várias áreas, ou de gourmet, e continuam a laborar com maior sucesso. Portanto, considero também muito importante, no âmbito do nosso programa Portugal Mais Feliz, nós ajudarmos as pessoas em situação de exclusão social a criar esse espírito empreendedor, porque nós associamos muito o empreendedorismo logo à criação da empresa. Ora, não é bem assim. A pessoa tem que ser ajudada a montante para vir a ter a vontade, porque muitas vezes a autoestima está muito baixa e, por exemplo, nós em Portugal temos 1.500 casais desempregados, ambos. Ora, muitos deles, nem um nem outro, têm essa capacidade de o fazer. Portanto, a Cruz Vermelha quer situar-se muito a montante, fazer esse trabalho a montante da formação profissional e da criação de emprego e depois também a jusante, porque isso é muito importante, a pessoa ter um coaching, um acompanhamento para que quando cria a sua própria empresa, seja o seu espírito tenha vontade de ir criar uma empresa, seja permanentemente acompanhado nesse processo. Não seja só o espírito. Exatamente, portanto, mesmo as pessoas que estão a pensar na reforma, muitas delas, se 2, 5, 4 anos antes ou 10 anos antes, começam a pensar, eu um dia vou-me reformar, poderia criar qualquer coisa de que eu tenha esta habilidade ou aquela. Mas nós muitas vezes não pensamos assim. Isto vai acontecer, eu agora vou para casa, ou vou ficar em casa, fazer hidroginástica, cozer meias, coisas assim, quando podem investir no seu espírito empreendedor, mesmo... E não desperdiçar um património que foi adquirindo ao longo da vida, não é? E mesmo que não ganhem dinheiro, são empreendedoras que vão trabalhar para outra organização, por exemplo, a Fernanda sabe isso, no âmbito do voluntariado, e empenham-se como se fosse a sua própria empresa. Portanto, há imensas coisas a fazer e eu acho que o empreendedorismo é realmente uma questão de educação. Isso é. E nós realmente em Portugal não temos essa tradição e esperemos que este modelo seja aplicado a nível nacional. Seja viral. Mas, de toda a maneira, acho que em todas as idades podemos ter e manter e desenvolver o espírito empreendedor. E se não aprendemos em pequenino no Jardim Escola, todos nós, se calhar, não passamos por estas, ou poucos de nós passarão por este tipo de atividades logo desde a mais tenra idade, o que é certo é que ao chegar às universidades podemos perfeitamente olhar para estas áreas com maior empenho.
acompanham. É o caso da oferta da Universidade Católica. No Porto há precisamente a área do empreendedorismo e o responsável é o Eduardo Luís Cardoso. Olá, Eduardo, obrigado por estar aqui connosco. Há, de facto, esta pré-aprendizagem para os mais pequeninos. Há depois todo este espírito quase na nossa cultura, do nosso ADN, de ver os outros fazer e não ficar sentados, braços cruzados, à espera que o emprego nos caia do céu ou que alguém resolva os nossos problemas. E depois há também a grande vantagem de hoje em dia as universidades estarem muito vocacionadas para esta temática e não só, ao contrário do que se pensa, na área da gestão. Sim, nem poderá ser só na área da gestão, quer dizer, a nossa abordagem na Católica no Porto é uma abordagem que é colocada de forma interdisciplinar, portanto é colocada a todo o Centro Regional do Porto, portanto que engloba várias faculdades mais da Economia, Gestão, Direito, mas também faculdades das áreas mais temáticas, tecnologias, artes, som e imagem, saúde, e sendo colocada a iniciativa de forma transversal, temos a ambição de conseguir chegar, digamos, a toda a comunidade interna, dos alunos aos investigadores, e dessa forma conseguir projetos que, ao interligar competências distintas, possam permitir que os projetos possam ter outra viabilidade e outra capacidade de se afirmarem como projetos empreendedores. Mas o empreendedorismo em si, de facto, é um bocadinho como a felicidade, não é? Uma meta, é um caminho, não é? E aliás, em função um pouco do que estávamos aqui a comentar, de facto, o empreendedorismo tem que ser visto como uma mudança cultural, em particular para Portugal, para a Europa, talvez, mas certamente entre nós tem que ser vista como uma mudança cultural, portanto, esta abordagem desde idades mais novas, mas também mesmo a sociedade no conjunto terá que ter uma perspectiva diferente sobre o que é potenciar ideias e negócios e também de que forma é que a própria sociedade se posiciona perante a iniciativa empresarial, não é? Portanto, como é que a sociedade vê o sucesso, como é que a sociedade vê o falhanço, não é? O falhanço é particularmente penalizado em Portugal e o sucesso por vezes não é tão valorizado como o deveria, não é? É curioso porque ainda ontem falava com um amigo que dizia que quando há atribuição de prémios dos melhores e dos piores, normalmente salienta-se o pior foi este e depois lá pelo meio fala-se do que melhor aconteceu, não é? Portanto, aqui abrimos sempre com as notícias positivas, aliás, queremos muito continuar este modelo, mas vamos voltar a esta questão do falhanço e do porquê dar tanta importância à célebre frase do eu bem te avisei, não é? Temos um bocadinho esse espírito. Junta-se a nós também à nossa conversa o presidente da Add-on Talent, Pedro Dias Marques. Olá, Pedro, obrigada por regressar mais uma vez à nossa sociedade civil, uma associação que é ao mesmo tempo uma plataforma de empreendedorismo, mas um empreendedorismo específico, social, para que sim se possam concretizar também ideias e projetos inovadores neste campo. Como é que correu, desde a última vez que falamos, que foi antes das presidenciais, como é que correu o vosso primeiro grande projeto de 10passos.com? Eu, se calhar, antes de mais, vou pegar numa coisa que achei bastante interessante que disse, que muitas vezes as pessoas tendem a considerar que os empreendedores começam com uma idade de 23, 24 até aos 40. E eu queria lembrar que, graças a um jovem empreendedor de aproximadamente 19, 20 anos, nós estamos aqui a falar português, que foi Dom Afonso Henriques, em 1128, trava a Batalha de São Mamede e dá impulso, dá o primeiro impulso ao processo de independência de Portugal. E, de facto, esta experiência... Se calhar era só adolescente, mas pronto, vamos acreditar que sim. Vamos acreditar que sim. E realmente este primeiro projeto da nossa associação, Add-on Talent, foi bastante interessante porque conseguimos interagir e o tema do nosso programa hoje é empreendedorismo para todas as idades e o objetivo da Add-on Talent é um empreendedorismo entre todas as idades, ou seja, este projeto foi um pouco o paradigma deste nosso conceito, ou seja, nós neste projeto tivemos como objetivo tornar claros os conceitos sobre as presidenciais e, portanto, chegar à população em geral. A população em geral desinteressa-se pela política, desconhece alguns conceitos e basicamente nós neste projeto conseguimos fazer interagir, por exemplo, professores universitários, como o professor Jorge Miranda, o professor Pedro Lomba, com jovens, portanto, designers, gestores, advogados e, portanto, na prática nós conseguimos e nós estamos, portanto, vocacionados para o empreendedorismo social. E, portanto, com base na notícia que tivemos a oportunidade de ver, de facto, é preciso as pessoas aprenderem uma certa metodologia de empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas consideram que em 1, 2 semanas conseguem concretizar um projeto.
Mesmo no nosso caso, nós no início tínhamos um orçamento bastante extenso, depois tivemos que reduzir, conseguimos concretizar o projeto com 500 euros no final e enfim, incluiu... Às vezes não é uma questão de dinheiro, não é? Não é. E, portanto, o nosso conceito é, portanto, pegarem jovens empreendedores e neste caso tivemos produtores e, portanto, eles participaram no nosso projeto sem serem remunerados, mas o nosso objetivo é depois, portanto, revelar o talento deles. E eu no outro dia estava no metro de Lisboa e fiquei bastante curioso porque vi, portanto, a produtora que nos apoiou, é uma produtora jovem, já estava a participar num evento do metro. E, portanto, basicamente, as pessoas que participaram neste... uma janela de oportunidades. Foi muito interessante. As pessoas que participaram neste projeto das presidenciais, ao longo, e enfim, concluímos o projeto no dia 23, vamos agora dar continuidade ao conceito de 10 espaços aplicados às finanças, ao governo, legislativas, enfim, é um processo que vai ser, portanto, desenvolvido ao longo do tempo, mas de facto a nossa experiência foi essa, portanto, associar, e o nosso objetivo é associar a energia, a criatividade dos jovens à experiência e ao conhecimento dos séniores. Portanto, tem que ser transgeracional. Exatamente, e portanto foi muito interessante, porque conseguimos, portanto, desde fazer um jogo da macaca, que é uma coisa mais irreverente, a ter conteúdos altamente, portanto, bem definidos e, portanto, foi a nossa experiência. Um dos vossos slogans é precisamente não enterre, planta as suas ideias e acreditam que no fundo, eu não sei se partilham esta ideia que muitas vezes e muitos anos, ao longo dos anos, há muitas ideias que de facto ficam por concretizar, ou por falta de apoios, ou porque pura e simplesmente alguém não acredita naquela ideia e a pessoa desmotiva-se, não é? Eu acho que eventualmente, e aqui podemos discutir a base, o que é de facto ser empreendedor. Se já está no nosso código genético, e percebemos logo desde pequenino, este miúdo vai longe porque tem ideias e concretiza, não fica à espera que alguém surja para providenciar, apadrinhar, seja o que for, ou é uma coisa que também se vai apreendendo, sobretudo a lutar contra esta maré do não vale a pena, não é? Os velhinhos do Restelo, os adamastores todos, já que fomos ao Afonso Henriques, eu posso ir até ao Camões, não é? Portanto, como é que acha? Acha que de facto podemos nascer empreendedores? Podemos desistir de ser empreendedores? Podemos nos tornar empreendedores? Não, em princípio haverá uma predisposição para o empreendedorismo. Também é verdade que nem todos temos perfil para isso. E nem todos temos que ser. E não temos que ser, logicamente. Mas também é igualmente verdade que em qualquer uma das nossas funções, profissões, podemos ser empreendedores. O empreendedor não tem que estar no setor privado. Portanto, o empreendedor pode ser da administração pública, quer seja central, regional, local, municipal, portanto, ou pode ser, por exemplo, em entidades de índole social que desempenham, logicamente, projetos de empreendedorismo. Por um lado, mas por outro também o perfil dessa pessoa tem que ter algumas características que podem estar adormecidas e depois podem ser potenciadas, como, por exemplo, o otimismo, que já se falou aqui, uma grande capacidade que eu chamaria de abnegação, portanto, a pessoa ter algum espírito de sacrifício, alguma dose de risco, que pode até resvalar um bocadinho para alguma loucura no sentido da rede. Loucura saudável. Loucura saudável, exatamente. E uma vontade muito grande de concretizar. Portanto, tem que ser alguém... mas também é igualmente verdade que nós, o que temos visto nos últimos anos, é uma certa multidisciplinaridade nos projetos de empreendedorismo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ao contrário do que era normal no século XX, portanto, no século passado, em que havia aquela figura, e agora estou a falar, obviamente, na questão dos negócios, havia aquela figura do capitão da indústria, portanto, que era aquela pessoa, o grande empresário que vinha do nada, que depois construiu um império e até parece que o fez sozinho, não é? Que não tinha ninguém a ajudar. Hoje em dia o que vemos nos projetos de empreendedorismo nos mais novos é um conjunto de 2, 3 pessoas, amigos, em que há uma complementaridade, ou seja, tem mais a ver com a parte técnica, percebe um bocadinho mais do que vai ser o negócio ou o serviço, outro mais o produto ou o serviço. Criativo, outro um bocadinho mais comercial, portanto tem jeito para poder depois vender a ideia e vender o produto ou o serviço, e outro com a parte mais chamada, perdão a expressão inglesa, mas back office, que é a pessoa que depois tratará de gerir o dinheiro, a parte administrativa, à medida que a empresa vai crescendo. Portanto, no fundo, encontrar uma mão cheia das pessoas certas, não é? Exatamente. Portanto, os projetos cada vez menos individuais. Pois, e é por isso que muitos destes projetos saem das universidades, porque é um núcleo de amigos, de colegas que se conhecem e que percebem que podem gerar ali uma fonte de rendimento, não é? E uma fonte também para o nosso PIB. Sim, julgo que é a importância das equipas, não é? A importância de sermos capazes de trabalhar em equipa, não é? Que nos permite realmente mobilizar recursos para além daquilo que cada um de nós consegue autonomamente, não é? Portanto, e aí competências como a capacidade de colaborar, não é? A colaboração, certamente que é aqui uma
uma das competências que certamente convergirá para o empreendedorismo. É uma competência importante e que é trabalhada também a nível do próprio processo de ensino-aprendizagem. Portanto, de facto, a educação tem aqui certamente um papel importante a desempenhar, não é? Esta questão da educação tem um papel a desempenhar. Podemos, mais uma vez, e erradamente, eventualmente, estar a olhar só para aqueles que ainda estão no ambiente académico. E é isto também que vimos desconstruir com este projeto da Cruz Vermelha. Porque quando olhamos para a audácia, um certo espírito de abnegação e sacrifício, uma vontade de concretizar, eu acho que são rótulos muito colados à juventude, não é? E são estes rótulos que querem trazer também e que este projeto da Cruz Vermelha pretende implementar. E aqui acredito que eventualmente com os mais velhos ainda teremos que ultrapassar mais obstáculos do que com os mais novos. Se os mais novos são acusados de falta de experiência e são os miúdos que não ligam nenhuma a isto, o dinheiro não é deles, há sempre estas coisas. Com os mais velhos, por amor de Deus, já tem idade para ter juízo, burro velho não aprende línguas, não é? Nós temos uma série de pregões, não é? E expressões populares que matam qualquer espírito empreendedor que exista, não é? Não acha, Cristina? Os mais velhos temos duas componentes que, pronto, são as mais importantes, que muitas vezes fazem logo desistir ao início. Por um lado, a falta de habilitações, não é? Nos mais velhos, digo eu, nestes grupos, e aliás também todos, não é? Porque sabemos que em Portugal realmente a falta de competências é muito grande. E, portanto, é a falta de habilitações. E, por outro lado, as pessoas estiveram sempre habituadas, quando entram para o ZB, a servir os outros. Estiveram sempre habituadas a trabalhar para um patrão. Estiveram sempre habituadas a ter alguém que lhes pagasse o salário ao fim do mês. Portanto, nunca lhes deram o espírito... Mesmo ao entrar para a empresa, aliás, veja-se todas as empresas que estão a fechar, as devidas manifestações que se encontram... eu, pelo menos em observação, agora estou a falar completamente empiricamente e algo que estou a sentir. Nunca ouvi ninguém que já houve, sim, no outro dia aquela empresa que com 2 euros começaram uma empresa nova, a Fernanda deve-se lembrar dessa reportagem, dessas mulheres, quer dizer, que foi extraordinário, elas compraram a empresa por 2 euros e agora estão a exportar para o estrangeiro. Foi assim uma coisa parecida, um valor mínimo. E realmente nunca se vê, porque na empresa também o próprio patrão não criou aos seus trabalhadores um espírito empreendedor e eles identificarem-se com a empresa com que estão a trabalhar. E quando há aquele prémio agora que é o melhor lugar para trabalhar, não é? Aquela que se encontra, eu acho que tem muito a ver com isso. É que se nós nos identificarmos muito com o sítio em que trabalhamos, seja ele qual for, uma empresa de fiação, vestir a camisola, seja onde for, se essa empresa vai à falência ou tem dificuldades, nós identificamos com o patrão e começamos a perceber que está em dificuldades. E o que é que nós podemos agora fazer? Se calhar não vamos criar a nossa empresa, mas vamos ajudar a pessoa que é o líder da empresa a que a empresa salte para a frente. Vamos trabalhar com ele, vamos ver o que é que podemos produzir. Se calhar se fazemos camisolas amarelas, vamos passar a fazer verdes. Outras coisas. Ou encarnadas, não é? Quer dizer, tudo isso é algo que os trabalhadores, desde o início, e se calhar era uma matéria, e aqui no nosso Portugal mais feliz, o que nós encontramos muito, e por isso queremos trabalhar muito a montante, dar às pessoas competências de relação com os outros, de liderança, de autoestima, de olharem para si também, do próprio cuidar de si próprios, que é muito importante, porque se você vai procurar um emprego e vai todo mal arranjado, e as pessoas, não é por pode levar a camisa coçada, isso não tem problema nenhum, é ir tratado, não é? Isso é muito importante para a autoestima, revela que a pessoa se cuida, mesmo com pouco dinheiro. Portanto, tudo isso são competências que nós temos que dar a estas pessoas, para que elas, passando essa barreira, digam assim, sim senhor, eu sinto-me agora capaz de ir começar a fazer alguma coisa. Claro. Nem que seja criar uma empresa de limpeza, por exemplo, se era a mulher a dia, e a Fernanda falaram aqui numa coisa muito importante, nos próprios bairros pode-se encontrar líderes, e pode-se encontrar pessoas, 3 ou 4, e o Francisco agora falou nisso, um tem competências na eletricidade, outro tem competências na limpeza. Porquê não criar uma pequena empresa no bairro em que tem várias pessoas e um é o líder nato daquela, e depois dá-se-lhe as competências para ele ser o empreendedor, mas é uma empresa já social, é empreendedorismo social. Portanto, há inúmeras fórmulas que podemos aplicar nestas populações com maiores dificuldades e até nos jovens desempregados, que muitas vezes também não se lembram de se unir, não é? E pronto, e as universidades realmente têm um papel, a ANS tem um papel, todos nós temos um papel em ajudar os jovens também a terem um espírito mais de sociedade. Como sabem, nós somos um pouco individualistas, não é? Esta questão é curioso porque quando olhamos para esta matéria
da base, da nossa base cultural, e deu aqui uma série de dicas que têm a ver com a nossa própria autoestima pessoal e eu diria até nacional. E aqui temos que ver se de facto temos essas ferramentas também desde a mais pequena idade, desde a mais tenra idade, porque parece-me fundamental, eventualmente, não sei, Francisco, corrige-me se não estiver correta, um empreendedor impossivelmente será empreendedor se não tiver confiança em si mesmo, se não confiar nas suas capacidades, se não tiver um grande índice de autoestima. E nós temos, e para voltar à questão dos apoios ou falta de apoios ou falta de crença e o tal acentuar o falhanço, nós temos muito este terrível hábito, não é? De não potenciar também a autoestima. Claro. Ir muito pelo negativo, e é tão fácil enumerar uma lista de coisas negativas e depois tão menos fácil elaborar a lista de coisas positivas, não é? É verdade. Aliás, já aqui foi referido, culturalmente, a cultura do falhanço é mais importante que a cultura do êxito. Muitas vezes a pessoa, quando tem êxito, há algum conjunto de invejas, rapidamente se torna inveja por parte das outras pessoas. Sim, sim. O inêxito acaba por rotular a pessoa que tentou uma vez, falhou e já não consegue mais. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde isso é exatamente ao contrário. A pessoa até tem... Faz currículo, fiz isto, falhei, mas depois à terceira, ou à quarta, ou à quinta acertei. Mas isto lá está, é uma questão cultural, não é? Nós somos um povo, até porque já existimos desde 1143, não é? Formalmente, somos um povo muito... Acho eu que temos um nível de patriotismo bastante alto, mas por um lado, mas por outro também gostamos muito de falar mal de nós próprios, não é? Agora, como é que isso se inverte? Se calhar só tem que ser pouco a pouco, por um lado, mas por outro também em termos geracionais, portanto, conseguir introduzir esse espírito, e a primeira peça foi um bom exemplo, introduzir este espírito nas gerações mais novas, que de facto as outras já estão um bocadinho aculturadas. Claro. E já não tem grande volta a dar. E acomodadas também, às vezes, não é? Esta questão isso por um lado, e aqui é um pescar de olho um bocadinho ao Pedro Dias Marques, e sobretudo, eu sei que é intergeracional o vosso projeto e trabalham muito entre as gerações que estão a aprender e aquelas que têm muito para ensinar. Mas agora, colocando na sua geração, onde está, não é? 20, há aquilo que acontece com os séniores, e eu há pouco citava, acontece também com os mais novos. Porque existem muitas situações em que as pessoas até se propõem para empregos e por questões absolutamente, às vezes até ridículas, não é? Não são aceitos. Por exemplo, tenho uma boa imagem, tenho uma imagem forte demais, portanto se calhar é melhor nem sequer começar, não é? Isso que está a dizer é interessante. Eu sou advogado estagiário e recordo-me, há um ano e pouco, quando comecei a ir às primeiras entrevistas, eu achava que o facto de ser empreendedor e de ter estes projetos iria ser um fator positivo. E muitas vezes eu apercebi-me que mais valia omitir esse facto, porque assustava um pouco o empregador. Depois olhavam para si, não é? E diziam, porque as pessoas... Concorrência. Não, e dão muita importância a esta questão, à questão, se calhar, não curricular. Não é? E mais de formal do que propriamente de conteúdo. Tipo, não sei, não é? Porque querem experiência, mas depois acham-nos miúdos. E a questão académica, eu acho que é um fator importante, mas cada vez mais temos jovens que fazem cursos atrás de cursos e não acumulam experiência. E depois nós vemos, mesmo em termos de empreendedorismo, obviamente que deve haver uma formação de empreendedorismo, mas é na prática que a pessoa vai aprendendo. E no meu caso eu tenho formação jurídica, não tinha noções de gestão e confesso que foi com estes primeiros projetos que fui acumulando experiência. E eu acho que isso devia ser mais valorizado em termos de Aliás, nós na passada segunda-feira falávamos desta matéria, não é? Já há um nome técnico, se não quiserem usar nenhum rótulo mediático para a geração, mas o nome técnico são os inativos desencorajados, que são 16% da fatia da nossa população, que são jovens, já não trabalham, já não estudam, ainda não trabalham, são os inativos desencorajados. A palavra desencorajada aqui, a mim, não sei, mas... Sim, parece bastante penalizador, não é? A designação. Eu julgo que essas pessoas têm também que ser chamadas, têm que ser convocadas para participar em iniciativas. Nós temos tido, dentro do nosso programa de incentivo ao empreendedorismo, temos procurado colocar concursos de ideias, como há vários, mas temos procurado colocar
concursos de ideias que possam a seguir ter um seguimento. Concretização, não ficar só... Sim, e uma concretização enquadrada, não é? Portanto, procurando ir buscar o último exemplo que acabámos de concretizar, porque foi um concurso na área da inovação social, portanto, um concurso de ideias que procurou convocar propostas de ideias e negócios, enfim, que pudessem resolver problemas que a sociedade não tem resolvido, ou por falhas de mercado, ou por dificuldades de resposta do Estado, não é? E desse concurso de ideias, que mobilizou cerca de 60 pessoas num curto período de tempo, foram selecionados, enfim, foram atribuídos prémios, é uma cooperação entre a universidade e um banco, no caso, foram atribuídos prémios digamos, de capital semente, de capital que permita, digamos, uma concretização reforçada desses projetos, mas o nosso objetivo é que com todos os candidatos, com todos os participantes que quiserem juntar-se a nós, passar para uma segunda fase, a que chamamos oficina de formação, oficina de trabalho, em que cada projeto, cada equipa será apoiada e será trabalhada no sentido de desenvolver o seu projeto, o seu plano, permitindo que alguns desses projetos possam evoluir depois para uma terceira fase, que é uma fase que temos já relativamente bem estruturada, que é uma fase de pré-incubação, incubação de empresa, em que uma ideia mais madura, um negócio começa a ser mais estruturado, uma equipa que identificou um primeiro cliente, começa a ter condições para estabilizar. Nós temos condições dentro do campus para oferecer, digamos, algumas condições que permitam um lançamento dos projetos já com uma perspectiva de sustentabilidade. Não é? Deixem-me juntar aqui uma matéria que eu acho que é fundamental hoje em dia quando falamos em empreendedorismo. Ou não, mas eu acho que sim. A relação acho que sim. A questão de, hoje em dia, termos todos ao nosso dispor uma verdadeira montra virtual para que o nosso negócio, a nossa ideia se concretize, seja ela uma petição ou uma futura multinacional. Estou a falar-lhe da internet, que pode ser o tal agente comercial da sua empresa, uma tendência que, para além de ser bastante eficaz, revela-se, quando associada a uma boa campanha, uma forma de reduzir custos e chegar literalmente a qualquer parte do planeta. Além disso, fica disponível para todos os tipos de público. Vamos falar com o presidente da Agência para a Sociedade do Conhecimento, Luís Magalhães. À distância de um clique, um mundo de oportunidades. Conhecedores disso, muitos empreendedores e empresas transformaram a internet num ponto de encontro de negócios, já que a rede tem a capacidade de ser uma forma rápida, barata e eficaz de comunicar. Obtém-se de forma muito fácil um acesso a um manancial gigantesco de informação, de opiniões, e, portanto, aquilo que de outra maneira só se conseguiria ter com uma dificuldade gigantesca, ir a bibliotecas, contratar especialistas, etc., está na ponta dos dedos. E, naturalmente, tem impacto em muitos aspectos da vida das pessoas do dia a dia. Com a internet, os clientes podem estar em qualquer parte do mundo, já que estruturas físicas são dispensáveis. Além disso, os comerciais podem passar a ser apenas um sítio online que, através de uma boa campanha de marketing, consegue ter retorno com custos flexíveis e inferiores aos atuais. Por tudo isto, muitos especialistas afirmam que em pleno século XXI não há melhor montra do que a virtual, até porque o público é o mais variado. Os jovens são intensivos utilizadores dos diversos canais de internet, quer redes sociais, quer os outros meios. Enfim, a utilização em Portugal, quando se compara com outros países nesse grupo de idades, é muito favorável. Quer dizer, por exemplo, nas pessoas com formação secundária, nós somos o terceiro país que mais utiliza a internet. Nos estudantes, 97% deles são utilizadores regulares da internet. Portanto, temos indicadores muito bons. E não são só os mais jovens ou quem tem mais formação escolar que navega na web. Dados de 2010 da Marktest confirmam que a utilização da internet e das redes sociais pela faixa etária com mais de 45 anos foi a que mais aumentou no último ano. Também para eles se colocam questões de segurança, especialmente no que diz respeito ao direito à privacidade. É que a rede armazena grande quantidade de informação livremente disponibilizada, fazendo dos utilizadores um filão publicitário. O ponto central da segurança para jovens e adultos na utilização da internet
e, portanto, digamos, a navegação segura ou a utilização segura da internet resulta mais de uma consciencialização dos cuidados que uma pessoa deve ter. Muitas empresas a operar em Portugal já criaram perfis corporativos nas principais redes sociais como o Facebook, Twitter ou LinkedIn. E é a partir delas que promovem produtos e serviços para todo o mundo. Já vamos olhar para as suas opiniões expressas através das nossas redes sociais e também, se quiser, através do nosso telefone. Estamos a contar também com a sua opinião sobre esta matéria, 217946131. Esta é, de facto, aliás, a internet tem sido, Pedro, uma grande amiga da Add-on Talent. Até porque é uma plataforma que tenciona, até pelo seu nome em estrangeiro, como se costuma dizer, o nome internacional tenciona de facto alargar estas competências, estas ideias que podem surgir, não apenas para serem implementadas em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Sim, sobretudo a nossa experiência foi essa, impressionante hoje em dia, como é que através da internet se chega a tantas pessoas e se consegue, portanto, divulgar uma ideia. E a nossa experiência foi um pouco essa. E o nosso nome é Add-on Talent. Algumas pessoas perguntam porque o nome é em inglês. Nós temos tido a experiência de trabalhar em algumas universidades com estudantes de Erasmus que vêm de fora e que acabam por acrescentar algum valor, portanto, aos nossos projetos. E portanto, nós através da internet conseguimos não só divulgar as ideias, mas conseguir também um nível de interação com outras pessoas. Enfim, embora através do Facebook se consiga, portanto, esse nível de interação, o nosso objetivo é depois passar essa interação, portanto, da internet para a prática. E tem acontecido, temos conseguido recrutar algumas pessoas através da internet e temos tido uma experiência bastante boa. Em termos de custos, obviamente, é também um fator importantíssimo, sobretudo quando estamos a falar de associações que desenvolvem projetos de empreendedorismo social, que é o nosso caso. Ou seja, nós começamos por desenvolver projetos com empreendedorismo social como se fosse, portanto, uma espécie de teste, portanto, para pessoas que depois queiram concretizar projetos empreendedores, portanto, com um nível, portanto, a atingir o lucro. E, portanto, a nossa experiência tem sido bastante boa. Através do empreendedorismo social, nós conseguimos alguns apoios para os projetos, e, portanto, mas seguimos todo um protocolo como se fosse, portanto, a concretização de uma ideia que visa o lucro. Portanto, somos bastante rigorosos com isso. Claro. E, portanto, atingimos, portanto, um objetivo social, mas conseguimos que a pessoa, portanto, faça todos os passos e que se sinta preparada no futuro para concretizar uma ideia, portanto, lucrativa. Exato, porque é uma questão que está aqui a ser colocada também. O lucro está sempre inerente ao empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo está sempre, no fundo, ligado a um projeto que vá dar lucro. Bom, no caso do empreendedorismo de negócios, sim, o lucro acaba por garantir às empresas a sua independência. Também é verdade que hoje em dia já não há tanto pelo menos em média, aquele capitalismo selvagem dos anos 80, dos anos 90, e desde há alguns anos começou-se a falar de algum chavão, que é a sustentabilidade, e os próprios empresários e os gestores sabem que não podem estar apenas a trabalhar para o curto prazo e consequentemente, têm que pensar em estratégias de longo prazo que façam com que os seus negócios perdurem, independentemente de depois saírem ou não, ou de venderem ou não o negócio. No entanto, quando olhamos para esta matéria do empreendedorismo social é um pouco diferente, mas não quer dizer que a base não seja a mesma. Eduardo? Quer dizer, julgo que é um conceito simples e que pode representar bem, não só ajudar a interpretar digamos, esta ideia da inovação social e da economia social, como também a do empreendedorismo, quer dizer, que é a ideia de criar valor, não é? E eu posso, quer dizer, como pessoa, cada pessoa está provavelmente motivada para procurar criar valor para si próprio, mas também criar valor para o contexto em que se insere. E, portanto, se há uma via, digamos, mais de criação de valor para si próprio, podemos estar num empreendedorismo mais tradicional, se quisermos pôr assim. Se estivermos a olhar para, digamos, para o contexto em que estamos inseridos e o contexto, pelo potencial, por exemplo, da internet, pelo potencial das tecnologias, o contexto pode ser o mundo, não é? Portanto, há ideias que podem ser lançadas aqui, mas que podem ter um impacto realmente internacional ou global, como certamente há alguns exemplos que o podem demonstrar, não é? Portanto, a ideia de criar valor, acho que é uma ideia que
que ajuda a simplificar um pouco e a desmistificar esta questão do lucro, porque eu posso criar valor para a minha equipa, posso não conseguir criar lucro em termos de lucro taxável por impostos, mas posso estar a criar valor para a minha equipa e para o contexto em que estou inserido. E hoje em dia até as empresas que atuam em mercados têm clientes, sejam eles empresariais ou clientes finais, percebem que os seus clientes valorizam uma postura mais sustentável do negócio, não é? Claro. E isso acaba por ser, essa criação de valor acaba por ser uma criação de valor não a qualquer custo, não a qualquer preço, mas uma criação de valor, como estava a dizer, para toda a gente envolvida, seja a comunidade no sentido mais lato. Não é? Exatamente. E também articulada é valorizado nos negócios. Para a própria organização, porque, por exemplo, a Cruz Vermelha não tem lucros, mas tem que ter sustentabilidade. E na medida em que tem que criar projetos, tem que fazer, não faz lucros, mas faz lucros que reinveste nos projetos sociais. Portanto, isto é o lucro social, não é? Que é extremamente importante. Há um certo tabu quando se fala em empreendedorismo social. Portanto, só a partida considera que não deve haver receitas, não deve haver lucro, mas obviamente tem de haver uma sustentabilidade da própria associação. E acima de tudo está a ética, não é? E Richard Branson, ele tem uma frase que é bastante interessante. As pessoas não se escandalizam, petrolíferas tenham lucro, e depois escandalizam-se que certas empresas que perseguem um determinado fim social tenham receitas. E, portanto, as pessoas muitas vezes também têm de quebrar este tabu. Obviamente que uma empresa tem lucro e uma associação persiga um fim social tem que ter receitas, até para garantir a sua própria independência e não ficar muitas vezes dependente de outras empresas que podem entrar em conflito com certo tipo de iniciativas. Temos no Facebook o Gonçalo Pereira, que acha que a ideia do empreendedorismo é atualmente o melhor fator para lutar contra o desemprego. Ter uma própria empresa, mas concordo com o que foi dito em cima, a sociedade tem medo de falhar e depois das pessoas serem reconhecidos como uns falhados. Lá está, voltamos à base. Porque é que temos, isto é capaz de ser cultural e se calhar devemos ser aqui um sociólogo ou quiçá um antropólogo, mas porque é que temos tanto esta por um lado, não vais, isto vai correr mal, estás tão bem no teu emprego, porque é que vais arriscar? E depois eu bem te disse que era melhor não ir por aí. Fernanda, mais do que porquê, que pode ser uma pergunta interessante para a sociologia ou para a antropologia, interessava em trabalhar no como ultrapassar, claro. não é? Como ultrapassar essa questão ou esse conjunto de questões e de percepções que vamos encontrando, não é? E portanto isso exige uma persistência de uma ação e de uma atitude que seja realista, otimista certamente, mas também realista, não é? E que possa ser colocada com alguma regularidade, não é? Com regularidade. Não é? Fernanda, é por isso que estamos hoje aqui, não é? Para mudar o mundo. Sim. Olha, eu sou socióloga. Portanto, vou fazer o diagnóstico. Então, vamos puxar a diagnóstica. Já Camões dizia, não é? As tristezas depois melhor pessoa. Exato. E agora, nós temos que infletir, não é? E não se esqueça que os Lusíadas acaba com a palavra brutal, que é inveja. Exatamente. Depois a pessoa volta a falar nisso, não é? Depois todos os escritores famosos voltaram a falar nisso. Nós agora temos que infletir, não é? Nós temos que mudar o mundo. E já está Fernanda a mostrar um livro como mudar o mundo, mas isto é um pouco genético em nós, isto é um pouco genético. Não é? Nós temos o fado e aqui ao lado em Espanha já tem as sevilhanas e outras coisas muito mais alegres, animado, não é? Portanto, isto é um pouco genético, não é? Mas nós agora não podemos ficar só na genética, temos que infletir. Claro. E esta sugestão de leitura vem de resto do Eduardo, não é? O empreendedorismo, como é que o empreendedorismo pode de facto mudar o mundo, não é? Sim, mas é partilhado aqui com outros colegas da mesa. Claro. Como mudar o mundo. Sim. Como ideias, enfim, pequenas ideias ou grandes ideias conseguem ter um alcance significativo. E como mudar o mundo, se calhar, a partir do nosso quarto de uma residência universitária, devido ao caso do Facebook, da Macintosh, uma garagem, não é? Eu há pouco tempo estive a ler um artigo numa revista económica em que, de facto, eu não tinha noção de que estes grandes projetos, sobretudo ligados às novas tecnologias, começam normalmente ou numa garagem ou num escritório lá dos pais, uma cave dos avós, e é inacreditável. Devíamos olhar mais para estes exercícios, não é? É a chamada empresa de garagem. Aliás, há um ensinamento importante, é que eu falo por experiência pessoal, aprende-se muito mais com os inêxitos, não é? Quando não se tem sucesso, do que quando se tem. Quando se tem, tudo corre bem, há algumas ilações que se podem tirar. Quando não se tem, então tem que se escalpelizar e é muito mais, nesse aspecto, tem essa vantagem, muito mais enriquecedor. Em relação às empresas de garagem, acaba por acontecer também, portanto, esse surgimento de empresas que rapidamente conseguem tornar-se em gigantes mundiais,
muito porque o ritmo que os negócios são hoje em dia, já não há modelos de negócios estável, não é? Não são estáveis, não é? E com o advento das novas tecnologias, com cada geração a querer viver as coisas mais rápido e querer fazer as coisas de uma maneira diferente, o Google, por exemplo, existe há 10 anos, 12 anos, mas com um êxito há 5 ou 6, não é? O Facebook é a mesma coisa. E, portanto, e isso pode ser uma mensagem muito interessante para os jovens, porque enquanto que antigamente havia negócios que duravam 100 anos, 200 anos... A implementar, não é? Exatamente. Agora é tudo a fazer um clique muito rápido, não é? Muito provavelmente há um grupo de jovens portugueses que daqui a 10 anos pode ter, não diria um Facebook ou um Google, que são exageradamente grandes, mas pode ter uma empresa com toda esta questão de não só a informação está disponível, como todo o acesso a mercados mundiais. E quem não tiver garagem entrar sempre uma marquise. As boas notícias são essas. Que a velocidade dos negócios permite que haja muito rapidamente, desde que a ideia seja boa e escalável, possa haver... Mas acho que, se me permitem, julgo que também era importante não termos apenas como exemplo esses grandes negócios que foram conseguidos a partir das garagens, mas também os pequenos negócios que podem ser construídos a partir da esquina à beira da nossa casa, não é? Portanto, a gama de empreendedorismo, digamos, empresarial em que devemos ter como exemplo e que devemos trabalhar como ilustração, não precisam de ser apenas esses casos mais extraordinários, não é? Portanto, há um leque muito abrangente. Mas é bom bebermos essa inspiração, não é? Claro. E pensar que... Mas esse vai acontecer não é? Portanto, um em cada 100 milhões, ou um em cada... Está a falar é do chamado empreendedorismo de proximidade. Exato. Sim, mas exatamente o crédito, etc. Não temos que são muito importantes. Eu acho que ter apenas esse... Mas vamos olhar para a lei da proporcionalidade, não é? Mas de qualquer maneira, porque não é? O sonho também pode comandar a nossa vida de empreendedor, não é? E sobretudo para os jovens que se calhar estão a assistir também neste momento ao programa, o falhar, obviamente que há uma pressão muito grande de sucesso rápido hoje em dia e, portanto, a pessoa tem 25 anos, há um receio de se atrasar na carreira, mas a verdade é que muitas vezes os projetos falhados transmitem-nos, como estava a dizer, uma experiência fundamental e, portanto, há um valor em si, portanto, de um projeto muitas vezes falhado, que é a pessoa vai ganhando experiência e, portanto, acho que, obviamente, sem capacidade de trabalho e sem espírito de sacrifício não se vai a lado nenhum e há muitas vezes essa tendência para querer o sucesso demasiado rápido, mas de facto, por outro lado, é o fracasso e nós vemos isso com imensos exemplos na história, não só de Portugal como dos Estados Unidos, que nos permitem adquirir experiência e, portanto, com alguma humildade, tentar adquirir conhecimento junto a outras pessoas e, enfim, concretizar o projeto. O empreendedorismo é uma corrida, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é? Exatamente. E lá está, é o tal caminho e não apenas a meta. E já agora, já que estamos a falar em muitas das soluções, vou dar-lhe a conhecer com o nosso próximo convidado mais uma das respostas da nossa sociedade. O maior programa operacional de sempre representa 37% dos apoios estruturais do quadro de referência estratégico nacional, com um total de investimento de 8,8 mil milhões de euros em projetos de emprego, qualificação e coesão social. Já abrangeu mais de 2 milhões e meio de destinatários em apenas 3 anos, através do apoio dado a mais de 19 mil projetos. Vamos, por isso, conhecer o POP e o gestor do POP é o Rui Fiolhais. Para amigos, porque no fundo é o POPH. Olá, Rui, muito obrigada por estar aqui connosco. Este programa operacional, de facto, pode ser uma resposta para muito do desemprego que existe em Portugal? Eu estou convencido que sim, é uma das respostas. Se permite, a primeira palavra que eu aqui traria é uma palavra naturalmente de grande solidariedade para todos aqueles e aquelas que neste momento estão a atravessar uma fase menos positiva das suas vidas, enfrentando o desemprego. Sabemos que por trás dos números, por trás das estatísticas, estão pessoas e é justamente olhos nos olhos dessas pessoas que hoje venho aqui falar, porque elas são claramente um dos destinatários diretos do nosso programa. A segunda palavra já agora que aqui deixava é a ideia de que o Programa Operacional Potencial Humano não está do lado do problema, está do lado da solução. E é por isso que nós temos, de facto, já um volume de destinatários cobertos em que nas suas fileiras militam, de facto, um número muito significativo de desempregados que têm conseguido dar a volta ao seu futuro justamente com os apoios do Programa Operacional.
Este programa, para já percebemos que deu apoio a mais de 19 mil projetos. Estamos a falar de microprojetos. Que projetos são estes? Há muitas tipologias de intervenção, não é? Mas um exemplo. Claro, eu posso até dar exemplos que estão mais relacionados, de facto, com a preocupação de quem está numa situação de desemprego e que procura emprego. Poderia, por exemplo, trazer aqui o exemplo da Ana Beatriz, que eu conheço bastante bem, acho que é um exemplo emblemático do programa Operacional Potencial Humano, alguém que, a dada altura da sua vida, começou a trabalhar muito cedo, de forma muito precoce, e com alguns horizontes de incerteza e desemprego pela frente, optou por tirar um curso profissional de hotelaria apoiado pelo Fundo Social Europeu. E é uma história muito bonita, porque foi uma história de ambição. Ela sempre desejou ser diretora de hotel e ela conseguiu, trabalhando à noite, fintando, de facto, as curvas do desemprego com tenacidade e com persistência, tirou um curso de gestão hoteleira e hoje é a diretora de um hotel, de um boutique hotel, um hotel de charme, aqui na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Acho que é uma história muito bonita que mostra bem como... E que idade é que ela tem? Tem 29 anos. Pronto, só para que questionemos de facto que geração é esta, darmos estes bons exemplos e é bom podermos usar também este espaço para partilhar estas boas notícias também. Claro. É claro que a principal missão é superar de facto o déficit estrutural das qualificações e nós há pouco falávamos deste que pode ser o grave problema, não é? A qualificação da nossa população, mas ao mesmo tempo estimular a criação e a qualidade do emprego, promover o conhecimento científico e a igualdade de oportunidades. E não é por acaso que o Rui está aqui hoje quando fala em empreendedorismo entre todos e para todas as idades. Nós temos linhas de apoio ao empreendedorismo que chamariam empreendedorismo de base social. Sim. Nós apoiamos as iniciativas locais de emprego, que são financiadas pelo Programa Operacional Potencial Humano e são levadas até aos destinatários através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e também financiamos o empreendedorismo feminino. Temos já cerca de 570 empresas, que no âmbito do eixo 7, foram apoiadas por mulheres que decidiram tomar o seu destino pelas suas próprias mãos. Como sabe, dia 8 de março, Dia da Mulher, este ano coincide com o nosso Carnaval, mas no dia 9 estaremos aqui a falar de liderança no feminino, precisamente, porque faz sentido, aliás, uma das nossas notas de rodapé hoje dá-nos conta deste capital humano feminino que aposta no empreendedorismo, e são mais as mulheres do que os homens. Eu até conheço um caso, que é um caso para mim particularmente tocante, porque tive a oportunidade, eu sou natural de Coimbra, e uma vez estava a passear numa rua na Alta de Coimbra e encontrei justamente uma pessoa que tinha acabado de abrir uma casa numa loja de ferragens antiga e tive a curiosidade de me sentar. E é uma loja de vinhos e tapas, e quem é que não gosta? Qualquer um de nós gosta desse tipo de petisco. E ela foi-me contando a sua história. A medida que contava a história, pensei eu, espera lá, Luísa. Ela chamava-se Luísa. Isto é uma história que para mim é muito familiar, porque no fundo temos aqui uma iniciativa local de emprego que foi criada com o apoio do Fundo Social Europeu, depois de ela ter feito uma formação para empresária com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E é engraçado como aos 42 anos, alguém que estava numa situação de desemprego, ao fim de facto de 8, 9 meses de trabalho, de concepção, também de sonho, conseguiu abrir uma porta, não só para o público, mas uma porta para a sua vida. Assim mesmo, exatamente. 29 anos, 42 anos, só falta dizer que a partir de que idade é que se podem candidatar a este programa? Este programa tem, não é propriamente os 7 ou 70, mas anda lá perto. Mas anda perto, não é? E estou a exagerar um bocadinho, porque se calhar temos gente abaixo dos 7, porque nós apoiamos também a construção de cerca de 350 equipamentos sociais, que vão desde apoio a crianças com deficiência até a ajuda às pessoas que estão já numa idade mais avançada e precisam também de cuidados especiais. Exatamente. E há algumas soluções e em vários tipos de projetos que podem ser apoiados. Estamos a falar em cursos de educação, estamos a falar em especialização tecnológica, bolsas de formação para, por exemplo, doutoramento, apoio à inserção de desempregados, como estava a dizer, estágios até profissionais na administração pública e local, estágios internacionais com o Inove Contacto, por exemplo, não é? E a formação em língua portuguesa para estrangeiros. Ou seja, temos aqui tipologias de intervenção com organismos intermédios, que necessariamente são os vossos parceiros, e através da vossa página, eu acredito, estão aqui os 10 eixos principais, que nós podemos, de facto, escolher e perceber onde é que nos podemos encaixar, não é? Podemos encaixar em vários eixos. Mas já podemos encaixar nesta ideia, que está aqui nesta imagem, que acho que é uma imagem muito expressiva, da ideia de que a transformação nas nossas vidas está muito ligada à capacidade que nós temos de melhorar a habilidade. Repare, esta senhora que tem um metrónomo na mão, tem o nosso símbolo, que é uma lupa, que lhe amplia a sua qualificação, que amplia a sua capacidade de fazer coisas melhores. Aqui podiam estar cerca de 360 mil jovens
são apoiados pelo Programa Operacional, aqui no eixo 1, em cursos profissionais, cursos de aprendizagem, cursos tecnológicos. Mas também podia estar aqui outra pessoa, como por exemplo o Manuel, que é um caso que também conheço, que estava desempregado, tinha apenas o 9º ano, e foi frequentar um curso de educação e formação de adultos depois de ter batido à porta de um centro de novas oportunidades. E aproveito já agora para fazer aqui um parênteses para dizer que toda a rede de centros de novas oportunidades, 440, são financiados também pelo Programa Operacional. Foi fazer um EFA, um curso de educação e formação de adultos, que é um curso que permite fazer, que é muito interessante para quem esteja numa situação de desemprego, recebendo uma bolsa mensal, consegue avançar, vamos chamar-lhe assim, na trajetória académica, mas também na trajetória profissional. Quando completou esses 3 anos de trabalho, o que é que lhe aconteceu? Saiu com o 12º ano, mas saiu também com o nível 3 do curso de pasteleiro. E ele, neste momento, é pasteleiro, de facto, num restaurante de referência, que não vou fazer aqui publicidade. Já agora, a idade do Emanuel também. Tem 32 anos. 32. Portanto, já em menos de 4 minutos, Rui, deu-nos as soluções para pessoas de 29 anos, 33 anos, 42 anos. O que, de facto, não, partimos do princípio que não tem a ver com a idade, tem a ver com a vontade. E eu tenho que lhe fazer esta pergunta, Rui. Então, porquê é que temos 16% de inativos e desencorajados? Nós temos, eu penso que na vida, nenhum de nós pode auto-intitular desencorajado. Porque se o fizer, estamos a perder aquela que é a característica fundamental que nos permite seguir em frente. Nós estamos do lado, de facto, de quem resiste. Estamos, quem de facto, acredita, não é? Quem acredita. Acho que há uma imagem muito bonita de um poema do António Gedeão, que é a fala do homem nascido. Penso que conhece o Venho da Terra Assombrada, do Vento da Minha Mãe. E esse poema termina, de facto, uma estrofe que acho que diz tudo. Que diz que eu sou eu e a natureza sou eu. E as forças da natureza. Nunca ninguém as venceu. E se essa natureza não estiver cá dentro, dificilmente nós conseguimos dar a volta à nossa vida. Rui Filhais, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco, o gestor deste que é o maior programa operacional de sempre. Pode obter mais informações através da página que estivemos a passar em nota de rodapé. Já sabe, então, este programa está incluído, ou representa 37% dos apoios estruturais do quadro de referência estratégico nacional e pode eventualmente ser aqui que encontrará a resposta para aquilo que procura. Estamos também em condições de partilhar consigo mais um caso de sucesso, para além destes 3 exemplos que o Rui nos trouxe. É o caso de mais uma microempresária. Bateu a várias portas, poucas se abriram. A que abriu e deu a resposta à nossa convidada romana foi esta, a da Associação de Direito ao Crédito. Todos os dias, pelas 10 horas, Romana Mussagi abre a loja ateliê que inaugurou em novembro passado graças ao financiamento do microcrédito. Um projeto em mente há algum tempo e que aos 30 anos arranjou linhas para se pôr de pé. Montar um negócio e montar toda esta ideia eu já tenho há imensos anos. É uma coisa que eu quero fazer que sempre quis fazer. Tirei o curso de moda e trabalho nisto aqui há imensos anos. E então a ideia de fundar, de ter um negócio, foi uma maneira de expandir. Porque eu já fazia em casa montes de peças para clientes particulares e assim consegui expandir e consegui chegar a mais pessoas. O microcrédito foi uma oportunidade que se ajustou às necessidades de Romana, uma vez que este empréstimo só é cedido quando o candidato reúne determinadas condições de vida e ideais de projeto. Acho que a formação que eu fiz com a ACID foi o que me levou a avançar, porque eles explicaram como... Foi uma formação que nós tínhamos para explicar como fundar um negócio, como fazer as coisas todas, e depois eles tinham ligação com o microcrédito. Todos os projetos que fossem aprovados teriam o aval deles para avançar para o microcrédito. Mas antes de conseguir expor a coleção e poder atender os clientes em espaço próprio, teve de encarar um processo que se prolongou por cerca de 6 meses. Honestamente não foi assim um processo muito fácil, foi um processo um bocado longo, porque é ver sempre o mais barato, procurar sempre custos, fazer sempre orçamentos, pedir mais alguma coisa, mas depois deu para avançar. Entretanto, na altura que o projeto depois foi aprovado, depois o mais difícil era ser aprovado pelo banco. Entretanto, o banco deu-me um financiamento de 7 mil euros e pronto, a partir daí foi avançar. E depois temos a parte também das prestações que temos de pagar ao banco. Depois, a partir daí é uma cambada de contas que vão surgindo, mas que a gente vai tendo sempre manter. Estas são peças minhas base, são calças que eu modifico-as e pronto, e faço algumas coisas, faço para tamanhos grandes, este tamanho é maior
e vou fazendo algumas peças que os clientes gostam. E depois faço peças de raiz, como por exemplo o esqueleto, que é feito de raiz, desenho e confecciono. E depois, pronto, tenho os t-shirts, isto é parte dos homens. A coleção é o cartão de visita deste negócio, montado num espaço na zona de Alfama, em Lisboa. Mas é no atendimento personalizado e na produção de peças de roupa desenhadas à medida do cliente que investe toda a dedicação. Eu queria mesmo fazer um só espaço, loja e ateliê, a mesma coisa. E depois, entretanto, andamos à procura de imensas lojas, eu e as minhas amigas, cada uma que via anúncios na rua, tipo, olha, está aqui um anúncio, não sei o quê. Telefonávamos, víamos os preços, víamos as condições e nada. Depois acabei por encontrar este espaço que apesar de estar um bocado mais escondido, é a maneira que eu encontrei para dar um atendimento mais personalizado, para poder falar com o cliente, estar mais atento ao cliente, mais atento às necessidades do cliente. E pronto, e as pessoas vão surgindo na mesma, palavra passando palavra. A dificuldade de acesso ao crédito bancário normal é uma das condições de base da candidatura ao microcrédito da Associação Nacional de Direito ao Crédito. Mas os candidatos devem preencher ainda outros pré-requisitos, tais como a intenção de criar negócio para gerar emprego próprio, excedente de rendimento e o reembolso do capital emprestado. Mais uma das respostas por parte dos nossos parceiros na sociedade civil, a Associação Nacional de Direito ao Crédito. Já sabe que microcredito.pt pode saber mais informações e é de facto para muitas pessoas, e temos dado aqui sempre estas boas notícias, partilhado estas boas experiências de pessoas que não desistem, mesmo que não tenham capital. Isto porque muitas vezes acreditamos que o capital é imprescindível para começar um negócio, mas, Francisco, já noutras temáticas tínhamos abordado esta matéria com a ANGE. Às vezes há também que haver o investimento da própria pessoa, não só das vontades, das ideias, mas perceber que há aqui este empenho também financeiro, não é verdade? Um certo comprometimento. O comprometimento. Muitas vezes isso não é possível, agora também há vários instrumentos de financiamento, para além do financiamento, digamos assim, estatal, e de linhas de financiamento. Hoje em dia o crédito bancário está um bocadinho mais fechado, não é? Porque os bancos estão um bocadinho mais disciplinados na atribuição do crédito e muitas vezes pedem taxas de juros um bocadinho altas que um negócio novo não consegue comportar. Mas tem surgido agora várias outras formas de financiamento, uma das quais os chamados, perdoem mais uma vez a expressão em inglês, Business Angels, anjos de negócio, que são, e até pessoas de outras gerações, que já têm uma experiência empresarial e que têm alguns fundos para poder investir em ideias de negócio. Sim, já existem essas plataformas dos Business Angels um pouco por todo lado. Aliás, é só fazer uma pesquisa e há, de facto, e isto aqui é um bocadinho, Pedro, naquela sequência dos mais velhos darem não só a experiência, mas também darem um cunho de crédito. Não o crédito bancário, mas acredito em ti, não é? Porque há sempre aquela dinâmica que eu acho que é fundamental, que é o querer, mas também o querer. Sim, da nossa experiência, nós fizemos algumas apresentações em empresas e, obviamente, que o nível de comprometimento que se espera de um empreendedor é não só o entusiasmo pelo projeto, mas, na prática, demonstrar que o projeto é viável, portanto, em termos de financiamento, a nossa experiência tem sido um pouco assim. Portanto, agora, em alguns casos é preciso, muitas vezes, avançar até com um investimento pessoal, que, enfim, que depois vai ser coberto por um eventual investidor. Mas passa um pouco por aí, portanto, por um comprometimento e demonstrar realmente que a ideia vale por si própria, mas também que a equipe, e aquilo que estava a dizer o Francisco há pouco, de facto os empreendedores hoje têm de se reunir, portanto, de uma equipe e muitas vezes, e se calhar um conselho também prático para alguns jovens que façam futuras apresentações, muitas vezes levar alguns membros da equipe na reunião da apresentação e, portanto, demonstrar de facto que existe uma equipe com pessoas válidas para... E sobretudo, eu há pouco juntava aqui o ingrediente da criatividade, porque mostrar mais do mesmo
se calhar também já não vale a pena. E eu suponho, e se calhar esta mesa é um bom exemplo disso, cada vez mais deve haver, portanto, existir parcerias. Portanto, se a AN já promove uma determinada ação, não faz sentido eu estar a promover a mesma ação, faz sentido uma interação. E portanto, a criatividade nesse sentido é essencial e deve-se identificar, portanto, certas áreas e certos projetos. E muitas vezes os jovens têm essa vantagem de pensar um bocadinho fora da caixa e muitas vezes conseguir concretizar projetos inovadores. E, de facto, isso para um investidor, e nós vimos isso com 2 ou 3 projetos, é essencial demonstrar, de facto, que o projeto é viável, mas também que acrescenta algum valor próprio, não só em termos sociais, mas também pelo projeto em si. Eu queria dizer uma coisa, eu acho que aqui o problema que surge com estas pessoas, se calhar nos estão a ver, não sei se há alguma questão neste aspecto, mas é que há aqui 2 níveis. A pessoa, eu agora estou a imaginar imensos jovens ou pessoas de 40 anos desempregadas que estão a ver o nosso programa e estão a achar o programa interessantíssimo. Mas foi assim, mas eu tenho uma ideia tão boa, onde é que eu me dirijo? Sim, esta transparência, esta parceria que nós devíamos criar uns com os outros, não só nós que somos empreendedores sociais e que queremos fazê-lo, que devíamos conhecer os recursos todos uns dos outros, mas isto devia ser natural, devíamos conhecer todos, isto devia ser quase a linha do coração. Tocar, eu ligava ao Francisco, você ligava para mim, eu tenho um caso assim, eu tenho um lado assado. Meet the volunteers. É isso, exatamente. E depois as pessoas que não estão e agora há de haver imensos jovens assim, mas coisas tão giras que eu não sabia, mas onde é que eu vou? E então eu vou telefonar, porque já conheço a Ana Cristina, já conheço o Francisco, já conheço este, já conheço aquele, e vou telefonar a dizer, olha, pode-me ajudar porque eu tenho aqui um jovem que quer arranjar, agora tem uma ideia inovadora. Não devia ser assim. Devia ser transparente, saber, eu dirijo-me, devia haver um gestor de caso para estas pessoas, que no fundo conduz e que o ajuda, que é o coacher da pessoa. Mas eu própria, que estou na Cruz Vermelha, se calhar vós que estão aqui, não sabem se ali à porta tiver um jovem que se me dirija, diz assim, olha, deixa lá ver, telefone-me amanhã que eu vou tentar encontrar a pessoa. Não está correto. Sim, claro que não. Tínhamos que saber ter um balcão em que as pessoas se dirigem rapidamente e que põem a sua ideia e têm uma ajuda do outro lado. Não precisam de criar a empresa na hora. Claro. Vamos lá ver o que é que ela precisa. Precisa de um curso de empreendedorismo, precisa disto, mas é tudo tão lento. Tão burocrático. Em bom da verdade, nós na ANS temos formalmente uma coisa chamada a Loja do Empreendedor. Boa. É, no fundo, onde se centraliza, digamos assim, obviamente através do nosso website, é fácil lá chegar, mas formalmente temos essa figura, digamos assim, que é a Loja do Empreendedor e que pretende ter, desde explicar às pessoas, faz informação. E tem uma academia, não é? A academia tem mais coisas ainda, portanto é questão do apoio à criação da empresa. Aliás, tem um teste online, não é? Para tentarmos perceber se temos competências como jovens empreendedores. É verdade. Portanto, é um teste que rapidamente fazemos. Se quiserem, é só procurar na página da ange.pt/academia e depois procurar teste do empreendómetro. É assim que se chama. Esta é uma matéria que está, de facto, a suscitar muitas perguntas. O Ruben Martins está com 2 amigos e tem uma ideia na área do design. Pensamos ter bases sólidas e ideias bem definidas que possam levar este projeto a bom porto. Apesar de tudo, somos os 3 muito jovens, 18, 19 e 21 anos. O fator monetário é sempre um entrave para levar as ideias em frente. Podiam dar-me diretrizes sobre como devemos proceder para encontrar algum tipo de apoio que nos ajude a arrancar com esta ideia com maior estabilidade financeira. Faço esta pergunta, pois vejo muitos jovens com ideias bastante interessantes, mas sem capital financeiro para tirar a ideia do papel. E sendo jovens, são sempre vistos com alguma desconfiança perante o mercado existente. Lá está. Voltamos à questão da igualdade de oportunidades, que as pessoas não podem ser discriminadas, nem por serem novas, nem por serem velhas, nem por serem homens, nem mulheres. Há bocado falávamos na liderança feminina, nem por serem giras ou menos giras. Não é? O que é que... Eduardo, acredito que muitas pessoas lhe perguntam isto na universidade, não é? Sim, quer dizer, eu não sei se o principal problema é capital, francamente, não é? Portanto, o Francisco estava a referir, quer dizer, esta dinâmica dos business angels, que foram efetivamente até capitalizados por fundos estatais, também é preciso dizê-lo. Portanto, para além de colocarem, digamos, fundos próprios, o Estado reforçou essas linhas de financiamento através dos business angels com fundos do Estado, não é? E, portanto, para projetos com alguma maturidade, com alguma consistência do ponto de vista empresarial, eu julgo que, isto é relativamente recente, mas julgo que passamos a ter, não só através desse instrumento, mas também com esse instrumento, capitais significativos para, digamos, o start-up de empresas, o arranque de projetos empresariais com alguma consistência. Para projetos mais pequenos, haverá outros instrumentos à disposição. Este microcrédito é certamente um bom exemplo, mas eu julgo que
para além da questão das ideias e dos projetos, não é? Há o outro lado que é quais são as oportunidades a que nós estamos a procurar dar resposta. E não sei se essa é uma questão enfim, que a nossa audiência possa colocar, mas julgo que também é uma questão importante, que é, mas como é que, quer dizer, ideias, eu tenho ideias, tenho as minhas competências, quer dizer, consigo articular aqui alguma estruturação de competências para conseguir alguns produtos ou serviços, colocar alguns produtos ou serviços digamos, no mercado, mas qual é a oportunidade, que oportunidades existem, não é? Portanto, eu acho que o desafio de colocar, que deve ser colocado inicialmente às pessoas é que oportunidade é que está a procurar satisfazer, não é? E por cada problema há certamente um conjunto de oportunidades, um conjunto de soluções que conferem uma tipologia de oportunidade e, portanto, um mercado, uma criação. E esse foco deve ser orientador digamos, das vontades e da iniciativa de cada pessoa, não é? A Sónia Pedro está connosco a relatar-nos, por exemplo, o fenómeno dos Estados Unidos, o exemplo para ela paradigmático. Existe toda a cultura do empreendedorismo. Os estudantes esperam sair das universidades e constituírem a sua empresa e não encontrar um emprego como em Portugal, mesmo que seja numa garagem velha, como a mítica história da HP. Portanto, mais um dos exemplos. O Antero Carvalho partilha connosco, ele diz que é empreendedor há 22 anos, tem 44, portanto, começou... naquela idade. Exatamente. E tem uma máxima que quis partilhar connosco. Sempre que tentei, e mesmo quando errei, ao contrário de perder, serviu-me para aprender. Todos os estudos empreendedores têm... Exatamente. Portanto, esta é uma boa máxima de vida, não é? Aprender, tentar e aprender. E é um bocadinho assim que aprendemos em crianças a andar, não é? Caímos, levantamos, caímos, levantamos. Ainda em relação ao Ruben Martins, a Don Talent na prática é uma plataforma de concretização de ideias e de projetos. Ou seja, podem ser projetos lucrativos ou não lucrativos, o filtro é que tem um impacto social. Portanto, muitas vezes as pessoas têm ideias, obviamente, têm de saber, portanto, expor a ideia, mas muito concretamente em relação ao Ruben, nós temos um e-mail que é edontalent@gmail.com e, portanto, enfim, ainda não temos neste momento o site feito, estamos ainda, portanto, a reunir alguns apoios, mas se o Ruben quiser enviar-nos a ideia, obviamente, temos bastante interesse em analisar e tentar apoiar. Portanto, basicamente, nós temos várias áreas, portanto, temos a área do ambiente, a área da educação, a área das artes, provavelmente esta ideia enquadrar-se na área das artes, e, enfim, se tiver impacto social, e esta questão do impacto social é importante. Muitas vezes, o facto da ideia acrescentar algum valor social, portanto, na prática é mais fácil conseguir apoios, muitas vezes em troca de uma publicidade de uma empresa que apoia, mas enfim, é um conselho que eu daria se calhar ao Ruben, portanto, a prossecução de uma ideia, mesmo que seja lucrativa, que acrescente algum valor social, porque na prática isso vai permitir alguma facilidade de investimento. Não querendo fazer concorrência, mas não é saudável a concorrência, de facto nós não sei em que área que o Ruben vive, mas a Anjos está bastante regionalizada e, portanto, para além da sede ser no Porto e do núcleo do Porto, do Norte, neste caso, tem também um núcleo em Lisboa, em Algés, tem um núcleo em Faro, tem Évora, também tem instalações em Leiria, em Coimbra, Aveiro, etc. Portanto, pelo contrário, não faz concorrência nenhuma, eu costumo frequentar. Mas, de um impacto social... Olha, eu acho que ele é do Porto, pelo menos está no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, vive ao Facebook. É bom. Acho que está muito perto. Tem uma rede de incubadoras, não é? Uma rede de incubadoras... Por esses locais todos onde eu falei, tem cerca de, hoje em dia, à volta de 100 empresas, 100 empresas incubadas e, portanto, nós, nesses espaços, oferecemos rendas controladas, digamos assim, para quem está a começar e que pode lá ficar 2-3 anos, consoante a evolução do negócio. E voltando aos mais crescidos, porque agora viramos aqui um bocadinho a bússola para os mais novos, mas de facto a Cruz Vermelha tem este projeto que visa sobretudo apoiar o empreendedorismo sénior, até porque quando nos jovens falamos ou do desencorajamento ou da inatividade, ou de uma série de outras coisas, quando chegamos a uma determinada idade já são outros paradigmas que se colocam e há também esta muitas vezes falta de acreditar também nos mais velhos, ou seja, acreditar que já não vale a pena, a tal questão de ir para casa cozer meias ou jogar dominó com os amigos no jardim, quer dizer... Há possibilidade, acredita mesmo, Cristina, que os mais idosos ainda podem dar a volta e ser empreendedores? Nós acreditamos que sim. Eu acredito plenamente. Exatamente. E inovadores. E acredito que
que a Cruz Vermelha também acredita, porque nós todos estamos a fazer este projeto justamente porque encontramos imensas mulheres, neste caso até vou dar aqui um grupo que muitas vezes as pessoas esquecem, que são as mulheres domésticas, sem habilitações, cujos maridos morreram. Portanto, elas faziam os pescates. Eram mulheres adias, ou faziam uma limpeza, ou etc. E o marido é que era o que trazia o dinheiro para casa. De repente, não tem habilitações nenhumas, morre o marido e elas ficam completamente sem saber como vão continuar a vida. E nós começámos a olhar para estas mulheres também, que nos apareceram no programa anterior, no País Solidário, e começámos a dizer assim, mas estas mulheres, se calhar, têm habilidades, umas sabem cozinhar, têm competências e habilidades que podem utilizar, sabem cozinhar, sabem limpar, se calhar há tanta gente que não sabe fazer. Porquê não unir 2 ou 3 mulheres destas? Dar-lhe competências justamente empreendedoras, tem que ser, não é? Ou se a pessoa sabe muito bem fazer rissóis, que apresentamos uma, por acaso, estou-me agora aqui a lembrar, que sabia muito bem cozinhar, fazer rissóis e outras coisas. Porquê não abrir um pequeno bar até com outra colega, com outra pessoa que está na mesma situação, não é verdade? Portanto, há imensas, nós acreditamos plenamente que estas pessoas têm imensas competências, que podem estar na vida, que nós temos que lhes dar as ferramentas, também há novas oportunidades, que o Rui falou. Muitas pessoas têm algumas competências, mas por vezes não acabaram o liceu, por exemplo, outras coisas, e agora novas oportunidades também permitem às pessoas irem para frequentar as novas oportunidades. Portanto, há imensas ferramentas hoje em dia, e lá volta à mesma, desde que nós as conheçamos todas, nós podemos ajudar os outros a encontrar o seu caminho. Portanto, é muito importante que nós não esqueçamos que as pessoas, lá por terem mais de 40 anos ou mais de 44 anos, porque é uma idade maravilhosa, mas se for pedir emprego nessa idade já é difícil. Claro. Portanto, a pessoa tem que, também os empresários que empregam estas pessoas, não é? Porque se tem uma pessoa com o espírito empreendedor, é ótimo. Eu agora tive uma referência de uma pessoa que procurava uma pessoa para limpar. Essa pessoa chegou lá à casa e disse à senhora, vai gostar, eu achei tanta graça, vai gostar imenso de mim, nunca mais se vai preocupar com nada, porque eu venho todas as tardes, eu vou-lhe cozinhar o seu jantar, eu vou limpar a casa toda e vai gostar imenso de mim porque eu preciso imenso trabalhar. Não é uma atitude empreendedora desta mulher. Ela precisava de trabalhar e disse logo à senhora todas as qualidades que tinha. Se calhar ninguém diria, não é? Portanto, eu acho que em todas as idades nós temos espírito empreendedor. E, portanto, uma pessoa pode ter trabalhado na função pública até aos 60 anos, não é? Mas depois reformou-se, foi professora, porque é que não vai para uma academia sénior da Cruz Vermelha, faz de conta ou de outra, e dá aulas da competência dela, não é? Olha, de empreendedorismo, de marketing, como nós temos nas nossas academias. No fundo, independentemente da idade, estamos aqui a dizer que não vale a pena é desistir, não é? Nunca desistir, porque a vida é feita de ciclos. Ainda por cima, o que uma pessoa, antigamente, uma pessoa de 40 anos era uma idade, hoje em dia uma pessoa de 60 é como se tivesse 40. Portanto, tudo voltou 20 anos, não é? Portanto, as pessoas, não quer dizer que não tenham as suas rugas dos 60 e as suas aparências, mas têm um espírito e uma forma de trabalhar que é... Pronto, tudo está diferente, não é? Até com índices demográficos que temos. Portanto, as pessoas não podem desistir, porque se desistem, acabam por chamar todos os outros que estão à sua volta a desistir. E nós desistir é morrer, não é? Portanto, temos que andar para a frente e por isso é que a Fernanda fez estes programas. E estamos aqui cheios de jovens. Não, e jovens, menos jovens, e eu acho que, de facto, esta questão também está a levantar algumas questões por parte de jovens mamãs que nos estão a ver e que querem saber se há, de facto, metodologias de aquilo que fizemos logo no início do programa, não é? Porque nem todas as escolas têm. Mas como é que eu ensino o meu filho a ser empreendedor, ou a minha filha? Eu digo a minha filha, porque são mais mulheres, não é? Vai buscar o guia. Desafiando, não é? Desafiando a... Mas em brinquedos, não é? A educação não é só a educação institucionalizada, aliás, quer dizer, a educação... É um todo, não é? É um todo, não se pode reduzir à escola, não se pode reduzir à universidade, não. Portanto, a escola, quer dizer, a educação... Formal tem e não a base formal. Em casa, sim, claro. Tem a base... Tem que ser a formal e não formal. Sim, portanto, é bom que em casa se comece com a premiar a iniciativa, não é? A premiar o compromisso com objetivos, a premiar o atingir resultados, não é? E isso tem que ser feito, deve ser feito, pode ser feito até facilmente, não é? Em cada casa, em cada núcleo familiar, não é? Portanto,
há aí certamente um espaço muito importante para podemos ir buscar um livro, Fernanda, esse que anunciou, não sei se tem o Guia do Empreendedorismo do Ministério da Educação. Acho que nem sabia que havia. Não, mas este é um website que está disponível. Sim, está disponível na internet, no site do Ministério da Educação. Vamos desafiar os diretores das escolas, de jardins infantis, a chamarem esses. E a Universidade Católica do Porto vai fazer um projeto com os jardins infantis do Porto. Estas são boas ideias. Temos outros parceiros ligados a esta área, mas fazemos um parênteses nesta nossa conversa para tomar nota das próximas ações por parte dos parceiros da sociedade civil. A Essência do Vinho 2011 é uma exposição anual que tem como produto principal o vinho. Esta mostra apresenta por isso os melhores vinhos nacionais e estrangeiros e reúne produtores e empresas de forma a mostrar aos consumidores o que de melhor o mercado tem para oferecer. Esta é a 8ª edição e vai decorrer entre os dias 3 e 6 de março no Palácio da Bolsa, no Porto. No próximo fim de semana, reúne a família para aprender a fazer máscaras giras de carnaval num ateliê científico. A atividade decorre de manhã entre as 11 e as 12 horas e de tarde entre as 15 e as 17 no Centro Ciência Viva da Floresta e não necessita de inscrição prévia. No próximo dia 11 de março, irá ter lugar no Concelho da Marinha Grande as comemorações do Ano Internacional das Florestas. Na Galeria Municipal, inaugura-se a exposição Personalidades do Pinhal do Rei em espaço público e a exposição Flora e Fauna do Pinhal do Rei, realizado por escolas do Concelho. O Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural vai marcar presença nesta festividade. Até 27 de março pode ver no Museu do Chiado, em Lisboa, uma exposição de Columbano Bordal Pinheiro. São 75 peças onde as mudanças socioculturais e políticas do século XIX estão sempre presentes. O Clube Arganil BTT Serra do Açor está a organizar pelo 4º ano consecutivo a Maratona de Arganil em BTT. Todos os participantes podem desta forma desfrutar já no próximo domingo de um contacto privilegiado com a natureza e paisagens marcantes. Os caminhos e trilhos definidos estão traçados com distâncias de 40 a 80 km. Há também outras notas de agenda. Começa amanhã e durante 2 dias o Congresso Internacional de Ação Social em Espaços Urbanos do Século XXI e a Fundação Carlos Gulbenkian vai receber este congresso onde vão ser abordados temas como a infância, a saúde mental, dependências, envelhecimento e também o empreendedorismo jovem. Portanto, aqui está a nossa temática de hoje a ser abordada amanhã também através da partilha de boas práticas internacionais que vão estar então a ser debatidas no espaço da Fundação Carlos Gulbenkian. Se já não conseguiu obter espaço físico, porque sei que as inscrições encerraram há 2 semanas e foi um sucesso, pode ver tudo o que vai acontecer na Gulbenkian através da internet, uma vez que há uma emissão ao vivo. Aqui tem o link através do qual pode acompanhar este congresso da Fundação Carlos Gulbenkian. Também uma nota acerca da Universidade de Lisboa. Como sabe, estamos a celebrar o centenário do aniversário desta nossa parceria com a Universidade de Lisboa. As 100 lições estão quase a terminar. Hoje, mais 2 lições com entrada aberta, com entrada livre, a partir das 6 da tarde, na Reitoria da Universidade de Lisboa. Miguel Real, ensaísta, escritor e professor de filosofia, debaterá o romance português no século XXI e também Francisco Pinto Balsemão, a partir das 6 da tarde, com o tema Segurança e Liberdade. O atual presidente da empresa foi, obviamente, também aluno da Faculdade de Direito da UEL e por isso hoje está convidado para uma lição especial. Portanto, já sabe onde é que vai estar o pai. Nós encontramos-nos amanhã. Resta-me agradecer a vossa presença e salientar que todos os contactos dos nossos convidados podem ser disponibilizados através do nosso Facebook e também através do nosso blog. Portanto, entre em contacto connosco porque certamente muitas dúvidas ficaram por esclarecer. Eu conto consigo amanhã às 2 da tarde. Curiosamente, tenho aqui um livro editado pelas publicações Europa-América que nos dão conta que os indianos têm princípios de gestão ligados ao Kama Sutra.
Não é por acaso, amanhã vamos falar de sexo e do facto de 88% das mulheres portuguesas demonstrarem que estão satisfeitas com a sua sexualidade. Vamos saber porquê? Talvez seja uma questão de empreendedorismo. Até amanhã.